Oi, gente. Primeiramente, desejar a todas as pessoas momentos de iluminação. Nós vamos falar aqui de iluminação, literalmente de iluminação. E iluminação da nossa alma, da nossa existência. Quero falar de um livro maravilhoso chamado Os Mensageiros, psicografia do Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Os mensageiros trazem várias alusões à necessidade da prece, principalmente em casa. E hoje nós vamos falar sobre essa necessidade da prece em casa, que nós chamamos Evangelho no Lar. Tem uma parte do livro Os Mensageiros que o Aniceto é o instrutor que está lá com o André Luiz. Então eles estão fazendo um trabalho na casa da Isabel, uma jovem viúva espírita que faz o Evangelho no Lar. Então eles estão lá e do lado de fora, avaliando a paisagem, e ele vê o quê? Uma tempestade chegando. E o André Luiz fica meio assim, porque ele vê vários espíritos sofredores, espíritos ainda no sofrimento, fugindo. E ele fala, né? Ele estranha aquilo. E o Aniceto fala, olha, meu irmão, esses são espíritos que não tiveram a sua elevação espiritual, não acordaram para as verdades celestiais, são pessoas que durante a sua existência corporal não se preocuparam com uma vida com religiosidade. Estou dizendo religiosidade, não religião, porque a religião em si não resolve, mas a religiosidade, um comportamento cristão independente do rótulo da profissão religiosa, mas um sentimento e um comportamento cristão. Bom, aqueles espíritos estavam lá fugindo da tempestade porque eram ainda muito apegados à matéria e sentiam medo da chuva. E eles iam entrando nos lugares. Mas quando eles iam chegando perto da casa da Isabel, eles viam uma luminosidade e fugiam. Eles fugiam. E o André Luiz, querendo ali uma explicação, o Aniceto, ele responde, ele fala que ali, naquele lar, se fazia o Evangelho no Lar. Se fazia o Evangelho no Lar, e vou ler aqui um breve trechinho desse capítulo no Santuário Doméstico. É a explicação de Aniceto acerca da casa de Isidoro, que era o falecido, e a sua viúva Isabel. Aspas. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é somente um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. Essa é a explicação do Aniceto. Então, o lar que faz o Evangelho em seu interior, ele cria uma luminescência, uma luminosidade, uma espécie de campo de força que espanta os espíritos inferiores, os espíritos que poderiam ali desagregar aquele lar. Anteriormente, nesse mesmo capítulo, no Santuário Doméstico, o Aniceto fala que eles estavam entrando em vários lugares, onde
estavam abertos. E a casa da Isabel, uma casa fechada, no sentido da sua defesa espiritual. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que mais do que nunca é importante nós fazermos o Evangelho no lar. Porque olha só o que acontece quando a gente faz o Evangelho no lar. Não dá para fazer o Evangelho no lar estando de mal de alguém que mora com a gente. Então nós temos que pelo menos estar conversando. Então, ó, chegou na hora do Evangelho no lar, fica de bem, dá o dedinho, vamos fazer o Evangelho no lar. E o Evangelho no lar não é um espaço de disputa, não é um espaço em que nós vamos ficar jogando indireta, mas sim um espaço de contemplação, de iluminação, de prece e proteção para aquela casa. Quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente acaba nos desarmando com referência às mágoas, às tristezas, e a gente conversa. É um espaço da família, não importa que seja apenas uma pessoa encarnada. Os espíritos de luz que estão ali, eles criam vínculos conosco, vínculos, porque sabe que toda semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, as pessoas estarão lá para fazer o que? O intercâmbio. E não é um intercâmbio mediúnico, no sentido mais popular da expressão. Não é a sessão mediúnica, mas é um espaço de conversação elevada, de troca de ideia, de aprendizado do espiritismo e proteção para aquela casa. E um Evangelho no lar, você faz exatamente isso. Você escolhe um dia da semana, o mesmo horário, e você deixa o que tiver de fazer, e naquele dia, naquela mesma hora, põe uma garrafa de água, faz uma prece de abertura, igual a gente faz aqui. Leia um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou um livro de mensagens espíritas, ou um livro adequado ao público que está ali. Que público é esse? Crianças, por exemplo. Para crianças tem o Evangelho da Turma da Mônica, que o Maurício de Souza, para quem não sabe, ele é católico. Mas ele permitiu que uma editora fizesse o Evangelho da Turma da Mônica, porque o Maurício de Souza, o autor da Turma da Mônica, Cebolinha, Cascão, a Mônica, ele, quando era garoto, ia passar as férias escolares na casa de uma tia no interior do estado de São Paulo. A tia era espírita e fazia o Evangelho no lar. E ele via com um brilho nos olhos aquela reunião tão bacana, tão legal, tão carinhosa, tão diferente, né? Era como se fosse uma missa que as próprias pessoas rezavam dentro das suas casas, que é o culto do Evangelho no lar. Então, o Maurício de Souza permitiu que se fizesse o Evangelho da Turma da Mônica, que pode ser utilizado com as crianças. O importante é que a mensagem seja do entendimento do público que está ali, sejam idosos, crianças e adultos. Tá? Então, é fazer uma prece, ler uma mensagem, lida a mensagem, cada um dá a sua opinião, né? Cada um na sua vez, é a sua opinião, não é um debate, prestem atenção, não é debate, não tem réplica, não tem tréplica, cada um dá a sua opinião, o que é que entendeu daquilo, e de uma maneira que não seja para ferir ninguém, não seja para dar indiretas para ninguém, enfim, cada um vai fazer ali a sua contribuição para o Evangelho. Terminada a fala das pessoas, o que a gente faz? Alguém vai fazer as vibrações para o lar. O que são essas vibrações? É imaginar uma luz esplendorosa, uma luz poderosa, vinda do coração de Jesus a vagar por todos os cômodos daquela residência. Em todos os cômodos, na garagem, tudo aquilo que a pessoa achar necessário. E imaginar um campo de luz, um campo de força protegendo aquela casa. No livro Gênese, do Allan Kardec, o autor nos diz que o espírito, e nós somos espíritos, cada um de nós,
O Espírito transforma o fluido cósmico universal com o seu pensamento e a sua vontade. Então, quando nós fazemos uma prece, imaginamos ali uma luz vagando por todos os ambientes da nossa casa, imaginamos também uma rede eletromagnética protegendo nossa casa, um campo de força, nós estamos plasmando o fluido cósmico universal e somos auxiliados pela espiritualidade amiga a fazer a limpeza espiritual daquela casa e fazer a limpeza de todos os ambientes e criar uma rede de proteção para aquela casa. E quando a gente faz a vibração para aquela casa, para os familiares daquela casa. Não é para fazer vibração para a casa da sogra, para a casa da mãe, não. Porque cuide da sua casa. Quer fazer o evangelho para outra família? Se predispõe a ensinar. Né? Compartilha, por exemplo, esse vídeo, quem puder ter a oportunidade. Né? E ensina a pessoa a fazer o evangelho, para que ela possa ser o autor da sua transformação, o protagonista da sua própria história. Feito a prece inicial, os comentários, a vibração por todos os cômodos da casa, nessa vibração pedir para fluidificar todos os copos com água, cada um com seu copinho d'água. Porque nesse momento a espiritualidade está ali medicando, colocando as substâncias energéticas precisas para que cada um segundo a sua necessidade. Terminou as vibrações? Uma prece de agradecimento pela visita dos embaixadores de Jesus na sua residência. Feita a prece de agradecimento, cada um toma a sua água e aí sim, aí liga o celular, liga a televisão e feito o evangelho na outra semana no mesmo horário. Os espíritos amigos, quando você tem a disciplina e você respeita o horário, nem que você faça sozinho, de cara, assim, sozinho, você encarnado, mas tem lá o seu mentor, tem os espíritos familiares, tem as pessoas que precisam estar com você, para que haja ali a reconciliação, para que haja ali os laços de saudade que sejam amainados e você possa estar em conexão espiritual com as pessoas que te querem bem. Esse é o Evangelho no Lar. Quero falar aqui outro trechinho também que está lá nos Mensageiros. No lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta. Somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. O que é a atmosfera miasmática da crosta? Nós vivemos numa atmosfera com atmosfera física, mas também uma atmosfera espiritual, uma psicosfera. Nós vivemos mergulhados num oceano de pensamentos, um mar de ideias, de lamentações, de tristezas, alegrias. E por isso que é importante, fazendo o Evangelho no Lar, fazendo a prece, a gente isola aquela casa dessa poluição da psicosfera mundial, principalmente em épocas de pandemia, de comoções, de acidentes. Então, todos ali naquela casa, naquele momento, juntam-se à seara de Jesus. Pedi e obtereis, batei se vos abrirá, busca e acharás. Quer o seu lar mais tranquilo? Quer o seu lar mais acolhedor? Abra a porta para que o Mestre Jesus possa entrar na sua casa. Ele está lá fora, batendo a porta do teu coração, pedindo para conversar com você, como ele fez com Zaqueu. Zaqueu, desça da árvore, porque eu preciso estar na tua casa. Deixe Jesus entrar na tua casa. Você merece, a sua família precisa. E Jesus está pronto. Ele e os seus embaixadores, a espiritualidade amiga, a entrar na casa de cada um, que faz a prece, que pede e recebe ajuda sempre e sempre. É isso aí. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção. Faça o Evangelho no Lar, sem medo. Confia e ora. Jesus te ama.